Olá, nesse nosso encontro, o quarto encontro do nosso seminário, o Édipo como pedra angular da psicanálise, eu vim para ajudar a trabalhar mais algumas questões importantes, conceituais, claro, retomando um pouco de tudo aquilo que a gente vem trabalhando, desenvolvendo, elaborando em torno desse conceito, né, desse conceito metapsicológico de Freud, ou, né, podemos dizer dessa pedra angular, né, desse pilar tão importante para a teoria psicanalítica. Claramente que todos nós temos muito que aprender, muito que refletir sobre o assunto, né, sobre o complexo de Édipo e naturalmente as nossas reflexões. Então, para esse nosso quarto encontro, para esse nosso quarto momento, vem encerrando naturalmente uma série, né, de encontros que nós tivemos, em que nós buscamos de pouco a pouco fundamentar, de tempo em tempo dar lugar a alguns pequenos entendimentos, algumas pequenas percepções que podem ser úteis não só como um conhecimento, um embasamento teórico, mas formas de nos ajudar a aproximar um pouco mais esse conhecimento, essa temática que em alguns momentos parecem tão distantes, né? Tão mais ou menos tão afastadas da clínica, que na verdade são tão presentes da clínica, tão próximas da nossa realidade, do atendimento clínico e tudo isso. E claro, eu não poderia deixar então de relembrar um pouco o conceito da tragicidade que nós aprendemos com esse estudo da mitologia do Édipo Rei, lembrando naturalmente a importância desse estudo, a importância desse aprofundamento teórico, o quanto Freud usa esse embasamento para nos ajudar a entender esses mecanismos psíquicos, como que eles operam, como que eles funcionam, em especial nos ajudando a perceber esse desconhecido, esse inconsciente, também o inconsciente como um dos pilares e talvez a descoberta mais importante dentro de toda a teoria freudiana, né? A própria psicanálise surge a partir do descobrimento do inconsciente, ela surge a partir desse desdobramento. Então, naturalmente é muito importante para nós recordar, relembrar essa história do Édipo Rei, né? Esse jovem que acaba se casando com a sua mãe, sem saber que havia casado com a própria mãe, assassinando o próprio pai, sem saber que havia de fato assassinado o próprio pai, mas reforço, né, a importância desse estudo, a importância dessa analogia, dessa metáfora, o quanto a história, a mitologia, isso que foi empregado pelo próprio Freud nos ajuda a entender como funciona o nosso aparelho psíquico, como funciona o nosso psiquismo ou a nossa psique, né? Então, a partir daqui então, nós podemos juntos seguir trabalhando em alguns outros conceitos bases, conceituais, também muito importantes para nós. Eu acabei compartilhando em alguns outros momentos algumas imagens, fotos, cenas que davam lugar e entendimento a como essa relação funciona, e algo que nós encerramos no nosso último encontro foi esse momento que quase que culmina nessa imagem, né? Nessa diferença em que a criança, o menino, a menina começam a perceber essas diferenças sexuais entre eles, né? A diferença biológica, a diferença atrelada a essa questão da genitália, do pênis do menino, da vagina na menina, porque quando eles se olham, quando eles se veem, eles não percebem diferenças, né? E talvez essas diferenças começam a surgir, começam a aparecer a partir da capacidade da percepção dessa pequena diferença simbólica que aparece ali. Então, nós sabemos, né,
que realmente essa fase que nós estudamos anteriormente, que nós chamamos de fase fálica, que também é uma fase simultânea, né? Ou seja, ela também acontece ao longo e durante esse processo que nós denominamos complexo de Édipo, ela não continua se desenvolvendo até a organização genital definitiva. O que isso quer dizer? Né? Que de alguma forma ela vai submergir, ela vai sendo dissolvida naturalmente. Né? Naturalmente nós vamos passando por essa fase, nós vamos superando-a de alguma forma. E o que nós podemos observar é que quando essa criança, no caso do menino, ele volta seu interesse ao genital, por exemplo, ele normalmente ele volta nesse lugar que nós conversamos no nosso encontro passado. Ele volta manipulando o pênis, né, tocando muito nas genitálias, e normalmente a partir daí ele vive quase que essa experiência da castração, já que os adultos eles não estão totalmente de acordo com esta ação. Então é possível que nesse sentido apresenta-se então essa ameaça que será tirada, talvez essa parte por essa criança que é tão valorizada. Então, quando nós falamos em complexo de castração, nós precisamos falar sobre essa fase fálica. Nós precisamos naturalmente reportar a ideia da ameaça de castração, já que essa organização genital fálica da criança, ela acaba perecendo também por esse tipo de ameaça de castração que ela vivencia, né? Por esse simbólico da castração. E é interessante que, como nós trabalhamos ao longo dos nossos últimos encontros, esse menino ele nem sempre acredita nessa castração. E por não acreditar nessa castração, ele nem sempre obedece àquelas orientações que ele recebe ou aquelas proibições, restrições impostas pelos pais. E aí o que nós percebemos, né? Que esse caminho percorrido, né? Esse caminho em que a criança começa ali nessa experimentação de perceber aí, conforme a gente observa essas pequenas diferenças entre elas, é que ela começa de alguma forma a simbolizar que realmente é possível que ela perca essa parte desse corpo, né? E aí sim parece que de alguma forma, parece que esse simbólico da castração, ela aparece. Então, o que eu gostaria de compartilhar para que nós pudéssemos pensar, né? Primeiramente, se nós fizemos um trabalho juntos, né, de recuperar um pouco a noção ou o entendimento do que é isso, o complexo de castração, por exemplo, no dicionário de psicanálise da Elizabeth Roudinesco, por exemplo, e do Michel Plan, nós observamos que esse termo ou complexo de castração é um termo derivado do latim castratio, e ele surgiu no fim do século XIV, e ele tinha por objetivo designar essa operação pela qual tanto um homem ou um animal ele é privado de suas glândulas genitais. E isso interferia naturalmente, claro, na sua condição de reprodução, diretamente na sua condição de reprodução. Então, o que nós observamos a partir dessa leitura, né? Que então esse termo ele acaba sendo sinônimo do termo emasculação, mais recente, que o uso contemporâneo tende a privilegiar para designar a remoção real dos testículos. A palavra ovariectomia é empregada para designar, já no caso das mulheres, a retirada dos ovários. Mas o Freud, ele denominou o complexo de castração não essa castração que nós conhecemos de acordo com o que foi empregado lá desde o século XIV, mas a castração como sentimento inconsciente de ameaça que nós, como sujeitos, como crianças, nós experimentamos. Principalmente nesse momento em que essa mesma criança, esse mesmo sujeito, ela termina por constatar a diferença anatômica entre os sexos.
Então, olha que quando nós falamos em castração, existe uma tendência, principalmente dos iniciantes, dos jovens estudantes em psicanálise, ou daqueles que não compreendem a psicanálise, de não compreender em profundidade o que é isso, que história é essa de castração, que medo é esse de castração que nós tanto falamos em psicanálise, né? E por que falar do complexo de Édipo também, de alguma forma, é falar do complexo de castração, né? Estamos falando de complexos, né? Estamos falando de castração, falamos de uma percepção de ameaça, falamos de um simbólico de uma ameaça que é experimentada pela criança, desse sentimento inconsciente, dessa tragicidade que pode ser vivenciada e simbolizada inconscientemente, tal qual nós observamos, né, essa tragicidade experimentada e vivenciada no mito do Édipo Rei, né, nessa trama de Sófocles. Então, observem, né, nós percebemos que num certo contexto histórico, né, se nós pudermos fazer uma releitura, um aprofundamento, o Freud ele acaba escrevendo uma carta para um dos seus grandes correspondentes, o William Fliess, né? O Fliess, o famoso Fliess, datado de 24 de setembro de 1900. E aí, nesse momento, o que o Freud faz? Ele acaba recomendando ao amigo a leitura de um livro de Konrad Rieger, dedicado à castração. Então, ali, já nessa carta, Freud começa a dar sinais do quanto esse tema da castração parecia interessante para ele, o quanto o tema da castração parecia relevante para aquilo que ele propunha como desdobramento da teoria e de todo o arcabouço teórico que representa a psicanálise. A gente observa, então, que mais tarde esse termo volta também a aparecer na interpretação dos sonhos, confundindo Zeus e Cronos. O que o Freud acaba fazendo, ele atribui ao primeiro o ato de emasculação do segundo, quando foi o Cronos quem castrou seu pai, Urano. No ano seguinte, a gente observa também em um dos livros, uma das publicações do Freud, que é a Psicologia da Vida Cotidiana, o Freud acaba analisando o seu erro, né? Ele se dá conta que havia ali talvez uma falha. E em 1911, ele acaba acrescentando alguns comentários à reedição da interpretação dos sonhos. Então, observem, num dos textos ali de 1908, consagrado às teorias sexuais infantis, Freud observa que a primeira das teorias sexuais elaborada pelas crianças consistia em atribuir a todos os seres humanos, independente se são homens ou mulheres, né? Então nós estamos incluindo os femininos, um pênis como o que o menino conhece a partir do seu próprio corpo. Então, ao mesmo tempo, o que o Freud faz? Ele observa essa impossibilidade do menino imaginar uma pessoa que não possui esse elemento, como se fosse um elemento simbólico essencial. E aí é por isso que, de alguma forma, ele evoca o caso do pequeno Hans, né, do Herbert Graf, e cujo tratamento acabou constituindo o contexto clínico da introdução do conceito de castração na sua teoria. Então, observem aí também a importância desse caso clínico, a importância do caso do pequeno Hans para o desdobramento de toda essa teoria. Sem dúvida, algo muito importante, muito válido para o nosso entendimento, e é nesse contexto que o Freud assinala que, confrontado com a anatomia de sua irmã caçula, o menino desrespeita a sua percepção, né? Ele não realmente abandona a sua percepção, e em vez de constatar, né, que seria o mais normal, o mais natural, ele constatar a ausência do membro, ele prevê o crescimento deste. É como se ela ainda, não é que ela foi castrada, mas o dela ainda não cresceu, o dela ainda não desenvolveu. Então, o Freud ele volta a falar nessa questão, né, a partir de uma perspectiva da renegação, e acaba falando disso muito tempo depois, já lá em 1923, num outro artigo intitulado A Organização Genital Infantil, e é nesse momento que ele acaba incorporando parcialmente
também em 1930, em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, toda essa formatação sobre a ideia do complexo de Édipo. Então, observem quantas coisas realmente nós temos, quantas oportunidades de reflexão nós temos a partir daí, né? E o quanto esse conhecimento ele realmente nos acrescenta. O quanto que a partir dessas novas leituras e releituras nós vamos aprofundando inclusive a noção da castração na psicanálise. Muito bem, vamos continuar ampliando então as nossas reflexões. Vejamos, nós já sabemos, né, dessa perda, desse simbólico da perda do pênis, mas o que nós precisamos talvez contextualizar é que a vida sexual da criança, nessa época que nós chamamos de época fálica, pré-edipiana, edipiana, ela geralmente ela se esgota na masturbação. Ela está, de alguma forma, comprovadamente, nessa posição edípica em relação aos pais. E o que nós observamos, a verdade é essa, é que a masturbação ela acaba sendo quase que uma pena da descarga geral da excitação sexual relativa ao complexo. E isso também acontece em todas as épocas posteriores. Mas essa relação também com o corpo, esse encontro da satisfação através desse ato autoerótico também será de grande importância nessa relação. Então, o que tudo isso nos possibilita é levar o nosso olhar, a nossa percepção um pouco mais adiante. O que isso quer dizer? Que o complexo de Édipo, ele oferece à criança 2 possibilidades de satisfação, sendo essa uma possibilidade ativa e outra possibilidade passiva. Então, o que isso pretende, de alguma forma, trazer para nós? Como que nós podemos refletir sobre isso, né? Que essa criança poderia se colocar masculinamente no lugar do pai e, como ele, relacionar-se com a mãe, de forma que o pai seria sentido como um obstáculo. Então aqui nós estamos quase que configurando, né? Praticamente configurando como que se dá o complexo de Édipo no menino, né? Ou na menina, desde que ela se coloque no lugar do pai, né? Desde que esse processo de identificação seja com o pai. Mas o que nós observamos, né? No tradicional, nós poderíamos falar do menino, né? Em que ele vai tentar se colocar no lugar do pai, relacionar-se com a mãe e perceber o pai como realmente sendo esse obstáculo para ele, né? Então, eu acho bem interessante porque nós temos a possibilidade de voltar aqui na nossa reflexão, na nossa charge, né? Nós já trabalhamos ela, mas eu acho muito válido retomá-la no sentido de, olha aí o Cebolinha, né? Olha ele dizendo, quando vê esse pai com a mãe, que percebe o pai como obstáculo, se dá conta desse desejo de estar no lugar do pai, mas percebe que a mãe, né? Que esse objeto de amor, né? Que esse objeto desejado, né? Já tem dono. Então, é mais uma reflexão, é algo que complementa para nós aqui as nossas reflexões. Agora, é possível também que em alguns momentos essa criança queira substituir a mãe e ser amada pelo pai. Isso é muito comum nas meninas, né? De alguma forma, esse desejo da menina de substituir a mãe, né? De ocupar o lugar da mãe, de ser amada pelo pai. Essa forma, essa maneira que, pelo caminho que ela vai percorrendo, a mãe se tornaria supérflua, né? Desnecessária, quase como um obstáculo na vida dessa criança também. E aí, mais uma vez, nós configuramos também essa relação edípica do menino, da menina, e como que essa relação poderia ser configurada e pensada quando essa criança busca ocupar o lugar do pai ou o lugar da mãe. Nós
poderíamos realmente sinalizar os comportamentos mais recorrentes, né, que são esses mais comuns, mas não quer dizer que no caso do menino que busca, por exemplo, a identificação com a mãe e tenta substituir o lugar da mãe para ser amado pelo pai, que não seja uma possibilidade, também é uma possibilidade. Então, o que tudo isso nos permite inferir, né? É certo que o pênis tem aí um papel importante, né? Não só pelas sensações no órgão, porque essas sensações falam por si só, mas também, pensando um pouco no caso do pequeno Hans, porque não tem dúvida ou possibilidade ou ocasião para nós negarmos a existência do pênis na mulher. Como dizia esse caso clínico, né, o Freud, quando relata esse caso clínico do pequeno Hans, na percepção do pequeno Hans, ela só ainda não desenvolveu, né, ele só ainda não cresceu nela. Então, a aceitação da possibilidade de castração, na compreensão de que a mulher é castrada, ela, de alguma forma, ela colocaria fim a duas possibilidades de satisfação a partir do complexo de Édipo. E ambas trariam consigo a perda do pênis, a masculina como efeito da punição e a feminina como efeito da pré-condição. Né? Então, no caso do menino, a gente poderia imaginar que se nós seguirmos por esse novo viés, essa nova perspectiva, ele realmente pode simbolizar que, caso ele venha rivalizar com esse pai, ele pode perder o seu pênis como efeito de uma punição, e a menina, né, ela não vai perdê-lo porque a ela já foi negado desde o início. Né, como se isso tivesse sido já uma punição desde antes, né, algo que acontece desde antes. Eu acredito que nós temos aí outros tantos elementos para refletir, porém, né, pensando no campo da satisfação amorosa, vamos olhar então um pouquinho aqui para essa nova cena. Né? Vamos sei lá, refletir um pouco sobre essa cena da série Bates Motel. Aqui nós temos uma cena entre mãe e filho, entre a Norma e o Norman. A série Bates Motel, ela procura retratar um dos clássicos do cinema, que é o filme A Psicose. Inclusive indicamos para todos, porque em Psicose nós não só estudamos, né, os comportamentos psicóticos, mas no caso, principalmente da série, que é tão rica de detalhes, tão rica de cenas e de representações simbólicas, essa série traz esses fragmentos que nos ajudam a perceber como que essa relação, que nós já comentamos lá nos encontros anteriores também, essa relação edípica, essa relação que tem a ver com o complexo de Édipo, também aparece nessas fases. E, além disso, nós também temos a oportunidade de perceber isso, né? Por exemplo, observem, né, esse filho com a mãe, esse filho que está ali todo o tempo em contato com a mãe, procurando amá-la, protegê-la, como se ele realmente fosse o substituto do pai, como se ele realmente tivesse de alguma forma conseguido ocupar o lugar do pai. Então, todas as reflexões que nós vamos construindo desde esses primeiros momentos, desde o nosso primeiro encontro, nos trazem até esse momento atual, né? Nos trazem até esse momento que nos permite naturalmente perceber que no campo da satisfação amorosa, pensando no campo ou nesse terreno do complexo de Édipo, essa possibilidade de colocar em risco, de custar o pênis, o que pode acontecer, né? E a gente está falando de coisas muito mais inconscientes do que necessariamente de algo consciente, né, que esteja claro na cabeça dessa criança. Por isso a gente recorre tanto ao método Édipo-Rei, é que haverá um conflito entre o interesse narcísico nessa parte do corpo e um investimento libidinal dos objetos parentais. Então a gente está falando aí
mas de algumas interseções que aparecem no contexto do complexo de Édipo. Nós falamos do interesse narcísico, realmente desse interesse que tem muito a ver com as projeções primárias aí, parentais, por determinadas partes do corpo, mas também estamos falando de pulsões, também estamos falando de investimento libidinal, também estamos falando de objetos parentais, também estamos falando de objetos libidinais, né? Desse amor, desse investimento libidinal que nós direcionamos ou destinamos aos nossos pais. E nesse conflito vence normalmente a primeira força. O que seria essa primeira força? O eu da criança se afasta do complexo de Édipo. Isso seria o mais natural. Por isso que eu gosto de voltar muito nesse ponto, nessa discussão. Quando nós lembramos que Freud comenta que essa fase edípica, ou essa fase que nós denominamos complexo de Édipo, nem todos passam por ela, como, por exemplo, o jovem Norman, né? É possível que nós passemos por ela naturalmente, como se nós realmente estivéssemos trocando de dentes. Então, olha que reflexão bacana. E esses investimentos de objetos, o que vai acabar acontecendo ao longo do caminho? Eles vão ser abandonados, eles vão ser substituídos por identificação. O que significa isso? Que é possível que eu busque um novo objeto de amor, mas que esse objeto de amor, de alguma forma, esses objetos que são os objetos substitutos, eles me ajudem a relembrar ou a reviver em parte aquilo que eu encontrava nesse objeto primário, ou seja, nesses objetos parentais. E por outro lado, o que nós podemos trazer como uma reflexão para nós é que essa autoridade parental ou paterna, que ela acaba também sendo introduzida no eu, forma aí o núcleo também do nosso supereu ou superego. E isso que acaba tomando emprestado do pai um pouco da sua severidade, né? E essa severidade é a forma como ela vai perpetuando a proibição de incesto. E é dessa forma que também essa mente, esse sujeito, esse ego assegura o eu contra o retorno desses investimentos libidinais de objeto. Olha que interessante. Então, mais uma vez, falar do complexo de Édipo, nós estamos falando quase que uma preparação para essa vida adulta do sujeito. E muitas vezes, o que eu tenho observado em alguns colegas na clínica é um desejo de a tudo nomear como isso é Édipo, olha o complexo de Édipo, essa pessoa tem tal comportamento por causa do Édipo. E aí deixa de perceber a importância dessa fase como uma fase natural de desenvolvimento na vida desse sujeito. Deixa de simbolizar a importância de todas essas construções que envolvem o fantasiar, o brincar, o experimentar da criança, o desejar, né? o querer para si, o renunciar, para que todas essas experiências e vivências acabem dando lugar a uma percepção do sujeito, a uma construção de uma personalidade, a uma edificação desse ego e a preparação desse ser para a fase adulta. Então, todos esses anseios libidinais, né, caminhando ou pensando nesse contexto, eles são pertencentes ao complexo de Édipo. E eles, em parte, serão dessexualizados e sublimados. Por que em parte? Porque é o que provavelmente ocorre em cada transformação, em cada etapa de identificação. E em parte é possível também que esses desejos, né, ou que esses anseios libidinais, eles possam ser inibidos quanto às metas e transformados em emoções de ternura. Olha que bacana essa reflexão. Então, inibidos quanto às metas, né, é que ele busque uma nova meta, ele busque uma nova forma de encontrar satisfação. E é o que normalmente acontece num processo natural
dessa fase edipiana, né? A criança rivaliza com o pai, deseja ocupar o lugar do pai, possuir essa mãe. Quando ela percebe essa impossibilidade de continuar rivalizando com esse pai, ela abandona um pouco dessa hostilidade, dessa rivalidade, e ela busca então transformar, né, ou inibir um pouco desses anseios libidinais, e ele acaba transformando essa identificação, né, quanto às metas em formas de ternura, e muitas vezes em ternuras pela mãe, ternuras pelo próprio pai. Ou seja, o pai passa a ser praticamente o herói dessa criança. Olha que interessante, né? Então, temos a partir daqui muitas outras reflexões válidas, centrais para o nosso entendimento, já que nós falamos a partir desse momento de uma outra leitura, de um outro contexto, né? Ou seja, a gente começa a dar uma nova configuração a isso tudo que nós estamos estudando, que é essa relação do sujeito com essas figuras parentais. Como clássico, o clássico da mitologia, esse clássico que é o Édipo Rei. Bom, então, vamos voltar na ideia, então, da castração. Nós observamos que a castração, ela não é essa castração literal. Não estamos falando aqui de uma castração real, mas nós falamos de uma percepção de ameaça, de uma percepção de castração, de uma possível ameaça. E somente em 1923 é que o complexo de castração ele realmente foi inserido no conjunto da teoria freudiana do desenvolvimento sexual. E a gente observa que é nesse momento, relacionado aí com o complexo de Édipo, que o complexo de castração ele é reconhecido como também algo universal, como algo comum a todos nós, que todos nós passamos por esse simbólico. Para tanto, o que nós observamos a partir então desse novo entendimento, dessa revisão histórica, revendo aí um pouco as obras freudianas, teve que ser feita a descrição desse estado fálico, né? Caracterizado pela ausência de representação psíquica do sexo feminino, organizando naturalmente a diferença sexual em torno da posse ou da não posse do falo. Então, olha que interessante, aqui nós estamos falando então do falo para a psicanálise, nós trazemos então um entendimento ampliado do que é esse falo, o que ele representa, né? O falo como esse objeto de poder, o falo como esse objeto que representa o objeto quase que de dominação, né? Como se representasse de alguma forma essa noção estrutural que nos ajuda a entender um pouco melhor tanto o complexo de Édipo quanto o complexo de castração. Mas o que nós percebemos a partir de então é o quanto esse entendimento nos mostra que falar do complexo de castração é de alguma forma falar do complexo de Édipo, e falar do complexo de Édipo também é falar do complexo de castração. O que a oposição fala, né? Escreveu Freud. Enuncia-se nisto, órgão genital masculino ou castrado. Isso é uma percepção dessa noção falocêntrica, né? dessa noção do falo em psicanálise. Então, o que nós precisamos considerar? Por um lado, que o complexo de castração ele tem essas duas representações psíquicas. Por um lado, o reconhecimento que implica a superação da renegação, inicialmente observada, a diferença anatômica entre os sexos, como nós trabalhamos ali na imagem da criança. Por outro, como consequência dessa constatação, dessa diferença. Talvez uma rememoração ou atualização dessa ameaça de castração, que é o que acontece no caso do menino, né? Então,
a ameaça esta que é ouvida ou fantasiada, porque na verdade essa ameaça não existe. Né? Se bem é muito comum hoje ainda os pais falarem com o menino: tira a mão daí, o seu pintinho vai cair, vai dar bichos, vai machucar, não faz isso, é pecado. Né? Tem uma série de ameaças simbólicas que aparecem: Deus castiga, e por aí vai. Mas o que nós percebemos é que a partir da constatação, né, dessa diferença anatômica também é quase que um processo de rememoração, de atualização dessa ameaça de castração. E nós precisamos também considerar que muito lugar dessas fantasias, né, como que através dessa fantasia a criança vai simbolizando essas ameaças. E é por isso que quando nós falamos, né, particularmente pensando aí nas ocasiões de atividades masturbatórias, nós vemos que essas atividades elas acabam se manifestando muito mais a posteriori, né? Muito depois dessas etapas. Agora, o que o Freud faz, né? O que ele vem falando dentro do desdobrar de toda a teoria freudiana? Que o pai, ou a autoridade paterna, esse substituto do pai, esses substitutos parentais, porque a gente não necessariamente está falando do pai biológico, ele é esse agente direto ou esse agente indireto que representa essa ameaça. Então, olha a diferença, olha que interessante reflexão. Agora, no caso da menina, a castração ela já caminha pelo processo em que nós pensamos que a essa castração é atribuída à mãe, sob a forma de uma privação do pênis. Ou seja, se eu não tenho, é porque a minha mãe me negou, porque a minha mãe me negou. Então, por isso também demonstra um pouco, talvez, de como que a criança, no caso da menina, estaria simbolizando ou rivalizando com a mãe. Então, o complexo de Édipo, ele, além dessa renúncia, né, a tocar a essa relação com a própria genitália, com a própria masturbação, implica também o abandono desses desejos edipianos, né? Implica um pouco o abandono desses desejos por esses objetos parentais, né? ou dessa relação que parece caminhar para uma relação incestuosa. Então, nisso, nós observamos que o que nós sinalizamos, né? Ou podemos assinalar para o caso do menino. A saída do Édipo e a constituição através da identificação com o pai ou o seu substituto do núcleo do superior. E é isso que o Freud tenta resumir numa frase super importante, central, que ele divulga em 1925. O complexo de Édipo naufraga pela ameaça de castração. Então, como que o menino supera essa fase edípica? Quando ele se vê impossibilitado de continuar rivalizando com o pai. É quando ele realmente naufraga pela ameaça de castração. Quando essa ameaça simbólica ela faz um sentido para essa criança. Já no caso da menina, as coisas podem ser um pouco diferentes, elas podem passar de uma maneira um pouquinho diferente. E o Freud ele tenta explicar um pouco esse caminho percorrido pela menina em um outro artigo, quando no mesmo ano ele intitula esse artigo de algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Então, o que o Freud traz? Que enquanto o complexo de Édipo no menino, ele acaba, né, dando lugar aí a esse efeito do complexo de castração, voltando à ideia aí do naufrágio, né? O da menina é possibilitando, ele se dá de uma forma diferente, seria quase que sendo possibilitado e introduzido pelo complexo de castração. O que isso quer dizer? Que é essa entrada no complexo de Édipo, sob o efeito do complexo de castração, que leva a menina a se afastar do objeto materno.
E é nesse caminho que ela busca se orientar para o desejo do pênis paterno. E além dele, para a heterossexualidade. Então, nós observamos, se por um lado, no menino, esse processo finaliza com a saída vamos falar aí, o complexo de castração, na menina nós estamos dizendo que tem um efeito contrário. Quando ela percebe a castração, é que parece que de alguma forma ela é levada a se afastar desse objeto materno. Então é nesse momento que começa a fase da menina. Então, em textos posteriores, né, como Análise Terminável e Interminável, o esboço da psicanálise, o próprio Freud retorna à questão da castração e ele busca retornar essa questão buscando reconhecer a impossibilidade da renúncia completa a esses primeiros desejos. E fala a esse respeito quase que desse rochedo originário encontrado em toda análise. Então, vamos voltar então para nossa ideia original aqui, né? Vamos simbolizar isso de alguma forma. O que nós temos aqui como uma reflexão complementar, né? Deixa eu apresentar para vocês aqui mais uma ideia. O próprio Freud alerta não ver nenhuma razão, assim, algum fundamento para negar o nome de recalcamento ao afastamento do eu do complexo de Édipo. Por quê? Embora possam existir recalcamentos posteriores, na sua maioria, esses recalcamentos acontecerão com a participação do supereu ou do nosso superego. Esse processo descrito, ele é mais do que um recalcamento. E ele equivaleria, se nós pudermos traduzir dessa forma, e talvez se executado de uma forma ideal, a uma destruição e suspensão do complexo. Ou seja, se eu realmente não conseguir muito mais do que um recalcamento do complexo, o que eu observo? Que ele subsistirá inconsciente no isso e manifestará posteriormente seu efeito patogênico. Por outro lado, essa observação analítica, ela também nos permite reconhecer ou incluir essas correlações entre organização fálica, complexo de Édipo, ameaça de castração, formação do superego, formação desse período aí, né, o que compreende também o período de latência. Então, olha quanto essa ideia, né, do Édipo, ela traz outras noções atreladas, né, a ameaça de castração, a formação do superego, e também ela é uma fase que dá espaço naturalmente a esse período de latência. E elas justificam a suposição também de que o complexo de Édipo sucumbiu à ameaça de castração. O que isso quer dizer para nós? Né? Que em algum momento, em alguma dessas nossas etapas da vida, isso vai estar superado. Né? Isso é um processo natural. Por isso, eu trouxe, talvez para esse nosso último encontro, para esse nosso último bate-papo, quase que algumas pinceladas que dão conta de nos ajudar a pensar primeiro, né, naquelas ideias que nós desenvolvemos nos encontros anteriores, sobre esses diferentes tempos em que o complexo de Édipo acontece, né, essas diferentes fases que lembram um pouco sonhar com a morte dos entes queridos, né, principalmente aí falando sonhar com a morte do pai. Então a gente está falando do Édipo na teoria dos sonhos, o Édipo também aí no interior da problemática do pai totêmico, um mecanismo da identificação no Édipo, que é muito do que nós estamos olhando hoje, olhando para
como é que esse processo de identificação com o pai ou com a mãe acontece, esse desejo de ocupar ou substituir essas figuras parentais, né? de introjetar ou de possuir esses objetos parentais, esses objetos que também são fontes desse investimento libidinal. E aí nós terminamos falando sobre essa relação do Édipo e o complexo de castração, mas principalmente essa relação que nos ajuda a perceber como que a ideia da castração, ela não é uma castração real. Nós não estamos falando de uma castração como foi defendida no século XIV e como nós conhecemos como algo que faz parte desse imaginário popular, mas é muito mais desse lugar das proibições, desse lugar das inibições, da impossibilidade de satisfação dos desejos, da impossibilidade de possuir essa mãe, como no caso do Norman, só para ele. Na impossibilidade de viver esse objeto de amor, esse objeto parental que é fonte de todo esse investimento libidinal como ele gostaria. Nós falamos da castração num viés muito maior, muito mais profundo, que é essa castração que é simbolizada pela criança, como ela simboliza essa perda. E o caso do pequeno Hans mostra como que a imaginação da criança ela é fascinante, né? Ele, na impossibilidade de reconhecer que essa criança foi castrada, porque ele não quer vivenciar a ameaça da castração, ele não quer lidar com essa ameaça da castração, o que o pequeno Hans fala? No caso dela, é porque ainda não cresceu. E com isso ele ganha espaço para continuar não tendo que lidar com essa ameaça, para que ele mantenha essa fase viva, para que essa fase edipiana permaneça viva na vida do pequeno Hans. E se nós aprofundamos nesse caso clínico do pequeno Hans, é bem interessante como que ele enxerga o pênis e o xixi em vários objetos, é no cavalo, é no trem, em várias coisas. E como que no momento da constatação dessa diferença anatômica entre o menino e a menina, ele mostra que o pai, ou a genitália masculina, se assemelhava à tromba de um elefante, e no caso da mulher, era como se fosse um pescoço de uma girafa dobrado, quebrado, amassado. Olha como que essa criança simboliza tudo isso. Olha como que o caso do pequeno Hans ilumina o nosso entendimento na psicanálise. E como que ele vem corroborar esse entendimento. Agora, como falar de um desejo incestuoso por parte das crianças? Por isso que quando nós recordamos, né, esse momento em que Freud escreve sobre tudo isso, né, nós estávamos agora há pouco comentando um pouco sobre esse caminho que o próprio Freud percorreu, né, que nós falávamos aí dessas teorias, desses 3 ensaios sobre a teoria sexual, falávamos aí de mais ou menos 1923, depois falamos de 1930. Imagina, né, já nessa época, falar sobre uma sexualidade infantil, falar sobre sexualidade na criança, mas sobretudo falar dessa sexualidade que essa criança ou esse adulto não simbolizam da mesma forma. Porque se fala para nós adultos de falo, se fala para nós adultos de sexualidade, naturalmente nós somos quase que levados a pensar a sexualidade como isso que tem a ver com o coito sexual. E como falar disso em crianças, né? Então Freud foi fenomenal, né? Porque imagina, eu não consigo imaginar tudo que ele teve que enfrentar, não só para apresentar essas teorias, mas para defendê-las, para que pudesse explicar como que esse nosso mecanismo psíquico,
como que essas fases de desenvolvimento que são naturais e universais a todas as crianças, ela acontece. Então, olha que experiência profunda, ao mesmo tempo, uma experiência repleta de ambivalências, ambivalências comuns àquela época e ainda comuns aos dias de hoje, já que até hoje é comum encontrarmos colegas que, quando falam de complexo de Édipo, complexo de castração, não conseguem de fato trazer essa aproximação, esse entendimento do que representa efetivamente esse complexo, né? Como compreendê-lo, como simbolizá-lo, como interpretá-lo, e acaba, né, caminhando ou se esvaindo para qualquer lado, para qualquer noção que não tem nada a ver com o que nós efetivamente estudamos em psicanálise. O que nós observamos naturalmente é que essa noção do complexo de Édipo, que a gente falou aí desses caminhos naturais para o menino e para a menina, nós vamos ver algumas contribuições também, por exemplo, no caso até do próprio Lacan, né, que ele vai fazer uma releitura e uma nova análise do caso do pequeno Hans, do conceito de castração, e ele acaba situando um pouco essa noção na perspectiva da sua teoria do significante, né? Traz um pouco essa coisa da linguagem do significante. Então, o Lacan acaba distinguindo a castração também da frustração e, por outro lado, da privação. E ele situa respectivamente no tocante ao agente, ao objeto, olhando também para o contexto das instâncias sua tópica do real, do imaginário, do simbólico. E aí é por isso que talvez também como uma leitura importante, que eu recomendo para todos, essa leitura do Lacan, porque no caso a castração ela estaria opondo-se à privação do ponto de vista do agente, né? Ele é o pai real, inatingível e impensável, no sentido em que podemos dizer de um ser que nunca sabemos com quem estamos lidando realmente, no que concerne a castração. E ele é ao mesmo tempo esse pai imaginário, um pai assustador, com o qual, ao contrário, nós também lidamos o tempo todo na vida cotidiana. Mas a gente também observa nos textos do Freud no que concerne a privação. Então, do ponto de vista do objeto, a castração ela só pode ser representada ou só pode ser, de fato, a representação simbólica da ameaça de desaparecimento na medida em que esta não concerne ao pênis, não concerne a um objeto real, mas ao falo, ao objeto imaginário. E aqui também vem uma nova reflexão. E é esse deslocamento que permite a Lacan estabelecer uma inexistência de diferença entre a menina e o menino do ponto de vista do desenrolar do Édipo. Ou seja, o que isso quer dizer? Ambos desejando, num primeiro momento, ou ser o falo da mãe, ocuparem uma posição incestuosa, da qual tem que ser desejados pelo pai simbólico, e que marca, né, incontornável desse insignificante antes de chocarem com o pai real, que é esse pai que realmente é portador do falo e reconhecido como tal pela mãe. Então, tudo isso nos permite entender que essa abordagem ela se abre para a concepção lacaniana também da psicose, na qual a evitação da castração simbólica leva a seu retorno no real. Então a gente poderia ampliar essas reflexões, mas não é o objeto do nosso estudo nesse momento, mas principalmente trazer essa mensagem do Lacan, dos significantes, que nós, quando falamos dessa ameaça, nós não estamos falando da ameaça de um objeto real, não é a ameaça do objeto do pênis, mas desse falo, desse objeto de poder. E quando eu falo do pai, eu estou falando, por um lado, desse pai real, é possível que exista sim esse pai real, mas eu falo principalmente desse pai simbólico, desse pai que é esse que nós evocamos o nome do pai, de acordo com Lacan,
né? Esse que representa o nome do Pai, que nem sempre está ali, nem sempre está presente, mas que sempre aparece como uma proibição, como uma ameaça, uma inibição para a realização dos desejos, das satisfações dessas crianças, desses sujeitos, como um mediador desse processo educativo, desse processo de crescimento, de formação desse superego, de formação dessa instância que é o ego, da personalidade também desse sujeito. Então, observem, falar de complexo de castração é naturalmente falar do complexo de Édipo. Mas falar do Édipo é falar desse simbólico, desse trágico, desse inconsciente, desse desconhecido. E falar da castração, ou do complexo da castração, é falar também desse simbólico, também desse desconhecido, um pouco dessas fantasias, de tudo isso que é criado, simbolizado e fantasiado pelas crianças. É falar sobre uma percepção de ameaça e não sobre uma ameaça realmente. Nem sempre aquilo que nós fantasiamos como crianças, aquilo que nós construímos simbolicamente na nossa narrativa, na nossa história de vida, quer dizer que tudo aquilo aconteceu. Quer dizer que tudo aquilo são memórias de coisas reais que se passaram na nossa vida. Porque em diversos momentos, o que nós observamos nos atendimentos clínicos é que há muitos relatos que beiram a uma fantasia que alimentou a realidade. Há um processo de imaginação ou um processo de fantasia que deu lugar a esses simbólicos da castração, a esses simbólicos da ameaça, a esses simbólicos das proibições. Não que com isso nos interesse saber o que é real ou o que é imaginário, mas nos permite perceber como que a nossa mente, pelo real ou pelo imaginário, constrói a sua própria narrativa, a sua própria história de vida, e como que essa história simbolizada ou vivenciada, ela também dá lugar a esse sujeito, ela também dá lugar a esse sujeito que em algum momento angustiado, ou quando alguns desses sintomas do passado reaparecem na sua história, na sua fase adulta, cobram alguns preços, como os processos das neuroses, alguns tipos de neuroses de conversão, eles buscam ajuda, tratamento psicanalítico, buscam a terapia, porque eles buscam entender um pouco disso que ficou. Eu espero, que a partir de tantas reflexões como a que nós viemos construindo ao longo dos últimos encontros, essas reflexões que nos falam e que continuam falando também sobre o simbólico, o Édipo, a castração, o supereu, ou barra superego, ou falando também dessas fases que se dão simultaneamente, naturalmente, dessa fase oral e anal sádica para a fase fálica, da fase fálica para essa fase do período de latência, e nesse intermeio dessas fases nós falamos de uma fase edipiana. Tudo isso eu espero que esses breves encontros tenham trazido novas percepções, novos entendimentos para todos que tiveram a oportunidade de acompanhar esse ciclo de debates, de discussões, e que a partir desses nossos encontros nós possamos olhar um pouco diferente para o complexo de Édipo e a importância do complexo de Édipo na obra, na teoria freudiana. Que a gente possa perceber como que esse complexo se dá nesses movimentos que nós viemos trabalhando anteriormente. Como que esse complexo se configura e como que ele vai quase que se encaixando ou
se reconectando com a ideia do complexo de castração, como que um alimenta e retroalimenta o outro. Então, eu espero que a partir desse nosso encontro, desse nosso falar, que todos nós possamos despertar com uma nova visão desse entendimento, ou que possamos buscar aprofundar ainda mais, já que nós percebemos quanto ainda nos resta estudar, ler, refletir, entender como aproximar esse conhecimento teórico da clínica, como trabalhá-lo dentro de um ambiente clínico. Mas, principalmente, lembrando que a nossa jornada de formação, ela é um processo que tem um início, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. E nós vamos continuar estudando, falando de Édipo. Poderíamos falar de Édipo na perspectiva kleiniana, Édipo na perspectiva de Lacan, o Édipo na visão de Bion, na visão de Winnicott. Mas hoje nós falamos do Édipo como pedra angular da psicanálise. Falamos do Édipo como esse conceito central que nos permite compreender como funciona a nossa psique, como funcionam essas instâncias psíquicas, como elas se formam, como o simbólico nos constitui, como esses significantes nos constituem também. Então, fica aí a nossa reflexão e até o próximo encontro.